Olá, meu nome é Clarissa, eu sou médica psiquiatra, sou membro da Primeira Igreja Batista em Goiânia, desde a minha adolescência. Fui para essa igreja, eu estava com 12 anos, me batizei aos 15, tenho uma caminhada de aprendizado, de amizades, Sou muito feliz de fazer parte dessa igreja. E desde o início do programa Cristão de Cuidado Familiar, a convite da Janine, eu e minha mãe, a Ângela, a gente vem tentando de alguma maneira contribuir para que aqueles que se dedicam a cuidar dos outros, principalmente os cuidadores familiares, que é o foco do programa, possam exercer esse cuidado de maneira mais inteira, sem também se adoecer nesse processo de cuidar, Primeiramente, eu resolvi gravar de uma maneira mais informal esse vídeo, que não tivesse um aspecto de aula, porque não é esse o objetivo que eu gostaria. A nossa aula de hoje vai ser sobre como cuidar sem se sobrecarregar. Eu costumo falar, conversar com meu esposo, que muitas vezes as pessoas procuram os profissionais de saúde de maneira geral, não só os médicos, mas os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os psicólogos, querendo fórmulas prontas para a solução dos seus problemas. É óbvio que existem, no caso dos médicos, por exemplo, nós temos critérios diagnósticos para fazer diagnóstico das doenças de maneira geral, tem estudos sobre medicamentos mais eficazes, menos eficazes para determinado tipo de doença, para aquela pessoa, Então, realmente existem parte técnica, é uma parte mais prática, que, digamos assim, se encaixa nessa objetividade que muitas vezes as pessoas buscam nos profissionais de saúde. Mas quando a gente lida com a questão da emoção, e aí a psiquiatria é uma área que fica com um pezinho dos dois lados, Um pé na biológicas e um pé na humanas, porque as nossas doenças se manifestam muitas vezes de maneira subjetiva, Para algumas questões nós não temos respostas práticas para resolver, porque aquilo vai depender muito de uma caminhada que cada pessoa vai percorrer em busca de reconstruir a sua saúde, para refletirmos um pouco, sobre como tem sido o nosso cuidado, e como ele pode melhorar para que a gente também não passe da posição de cuidador para alguém que também está demandando cuidados extremos, porque adoeceu nesse processo. Então, esse setting aqui mais informal foi justamente para dar esse tom de mais uma conversa do que de um checklist de coisas que precisam ser feitas para que o cuidador não adoeça nesse processo de cuidar. Como eu já disse, eu sou médica psiquiatra, me graduei pela Universidade Federal de Goiás em janeiro de 2004 e desde 2010 atuo como psiquiatra. Tenho 11 anos de experiência como psiquiatra no SUS, principalmente no Centro de Atendimento Psicossocial, Centro de Atenção Psicossocial, que é os CAPs, Eu trabalhei muito tempo em CAPs. Atualmente estou trabalhando no Departamento de Ensino e Pesquisa do Centro de Referência em Tratamento de Dependência Química do Estado de Goiás, que é o CREDEC, mas já tive até antes dessa pandemia na assistência aos dependentes químicos internados ali no CREDEC, dependentes químicos graves. Para além dessa experiência profissional, eu e minha mãe temos uma experiência pessoal, familiar mesmo, de cuidado, de cuidador. Durante boa parte da minha vida, desde os 14 anos, eu, minha mãe e meu irmão fomos morar com os meus avós. Vimos nesse processo, meus avós envelhecerem e adoecerem. Primeiro eu perdi meu avô, mas foi uma doença mais rápida, digamos assim. Ele demandou por pouco tempo cuidados, E logo depois que meu avô faleceu, a minha avó começou a adoecer, Às vezes a gente sabe que a questão do luto, das perdas, Isso acaba influenciando influencia muito na nossa saúde física. E minha avó
teve vários pequenos derrames, AVCs, né? Uma demência vascular, a gente chama. Ela ficou com um comprometimento motor, um comprometimento cognitivo, em decorrência dessas lesões vasculares, né? E aí ela ficou acamada por muitos anos, por 4 anos. E nesse processo de ficar acamada, quem assumiu o cuidado com ela mais de perto foi a minha tia, né? Irmã mais nova da minha mãe. Nós vimos nesse processo da minha tia cuidar da minha avó, o quanto ela foi adoecendo, o quanto ela foi deixando de se cuidar, o quanto ela foi deixando de se olhar. Cerca de 1 ano depois que a minha avó faleceu, essa minha tia, jovem, aos 52 anos, também teve um AVC, um derrame, né, hemorrágico, fulminante, e veio a falecer. Então essa experiência foi muito marcante pra gente, né, de como nós não podemos deixar de nos olhar e nós não podemos deixar de nos cuidar. E digo assim, principalmente se nós estamos nessa função de cuidadores. Esse nosso chegar nesse mundo dos cuidadores passa não só pela nossa experiência profissional, mas também pela nossa experiência pessoal. Atualmente a minha mãe é psicóloga, né? E ela também é cuidadora de um irmão, meu tio, né? O irmão dela é especial. Ele demanda cuidados como de uma criança, né? Assim, de 7 anos, mais ou menos, né? Aquela coisa de mãe, tem que olhar se tomou banho, tem que organizar a alimentação, a roupa. Então, também é uma experiência que a minha mãe vive diariamente, nessa função de um cuidador familiar, né? Antes da gente, então, passei essa parte de apresentação e de contextualização para aqueles que ainda não me conhecem entenderem um pouquinho, né? Eu gostaria de propor 2 coisas, né? Primeiro, que você pausasse um pouquinho o vídeo e buscasse um papel, um lápis ou uma caneta, porque eu gostaria que você, ao longo dessa nossa conversa, fosse fazendo algumas anotações que forem pertinentes, né, a você. Vai ser uma conversa bem reflexiva, voltada para dentro, e não para regras ou técnicas, normas, né, que possam levar a gente a melhorar a qualidade de vida, né, desse cuidado, a qualidade desse cuidado sem estar vinculado ao adoecimento, porque eu acho que é esse o caminho. Ele é de dentro para fora, né, porque ele é duradouro, ele não é imposto, coisa que a gente consegue fazer 1, 2 dias e depois acaba desistindo. Então pausa um pouquinho o vídeo, busca lá um papel, um caderninho, uma caneta, um lápis, e aí volta aqui pra gente poder continuar. E se você já pegou, né, você gostaria de, antes da gente começar, se eu ficar cansada algumas vezes, gente, vocês não reparem não, viu? Não é Covid, eu tô gestante, né, completo 24 semanas essa semana, então às vezes aí já tô ficando um pouquinho cansada na hora de falar, porque o diafragma já não tem muito espaço. Mas aí eu paro, diminuo, respiro um pouquinho, falo mais devagar. Eu gostaria de propor um exercício de respiração, que é assim, né? Nós vamos inspirar profundamente e enquanto você inspira, você vai pensar na palavra calmo. Então, calmo, e na hora de expirar, relaxado. Nós vamos fazer 7 inspirações e expirações, sempre pensando na inspiração na palavra calmo e na expiração a palavra relaxado. Deu 7 vezes aí. O objetivo dessas técnicas de respiração é justamente trazer o nosso foco,
o nosso pensamento para o momento presente. Nós estamos vivendo um momento particular de muita sobrecarga, de muita ansiedade, de muita preocupação e com certeza, né, isso deixa o nosso pensamento mais acelerado, mais preocupado no tanto de coisas que nós precisamos fazer. A vida do cuidador já é muito assim, né? O pensamento sempre naquilo que precisa ser feito. E quando nós dispomos de tirar um tempinho, como esse que nós estamos tirando agora, para olhar um pouco, né, para dentro de cada um de nós, para dentro de si, o exercício de focar na respiração, que é algo concreto, ajuda o nosso corpo a se aquietar, a se acalmar, a realmente estar preparado para receber aquele conteúdo que nós estamos assistindo, né, ou lendo, ou qualquer atividade que exija um pouco mais de atenção e de foco. Então eu gosto desse exercício porque ele é bem simples, a gente pode fazer, né, várias vezes ao dia, em algum momento de estresse, que você está muito atribulado, precisa tomar uma decisão, se a gente para um pouquinho, né, vai para um lugar um pouco mais calmo, nem que tem que se trancar dentro do banheiro, né, e faz esse exercício, né? Porque quando a gente pensa nas palavras, a gente acaba ocupando o nosso pensamento com a outra coisa que não seja as preocupações do dia a dia. E a gente foca na respiração, aquilo acalma a nossa mente e o nosso corpo também. E a gente pode estar mais inteiro na tarefa que a gente vai estar fazendo naquele momento. E nesse momento é de refletir um pouco sobre como a gente pode continuar cuidando sem se sobrecarregar, né? Sem adoecer. Mesmo a gente pensando que nesse momento que a gente está vivendo, a sobrecarga para todos está muito grande, né? Então, para a gente começar, né, gostaria que a gente refletisse um pouco sobre o perfil do cuidador, né? Assim, o perfil sociodemográfico, a gente sabe, né, que a grande maioria das pessoas que assumem a função de cuidado são mulheres, bem mais do que os homens, e a maioria é um vínculo informal, não são cuidadores profissionais, né? E que tem um vínculo familiar com quem está sendo cuidado. Mas não é sobre esse perfil especificamente que eu tô querendo falar, né? Eu tô querendo que a gente reflita um pouco sobre o perfil emocional de quem assume a função de cuidador. A gente sabe que muitas vezes quando uma doença grave chega numa família, né? Às vezes a pessoa que assume a função de cuidador, ela nem teve muita escolha, ela nem parou muito para pensar. E que às vezes o próprio arranjo familiar empurra ela para aquela situação, né? Então, sei lá, ela é que mora com a pessoa que adoeceu, ou ela que tem, digamos, mais tempo disponível, ou tem um emprego que ela pode organizar melhor o horário, ou é a filha mulher, porque às vezes os homens fogem um pouco desse lugar de cuidado, né? Então, às vezes, pelo arranjo familiar, ela é empurrada para aquela situação e ela assume esse cuidado sem nem ao menos refletir se ela emocionalmente dá conta, o que ela vai ter que abrir mão, o que ela vai ter que reorganizar, né? Na vida dela e internamente para poder assumir aquela função de cuidador. E muitas vezes, essa pessoa que assume a função de cuidador, ela também já tem um perfil de ser sempre aquela pessoa que olha mais para os outros do que para si, que reclama menos, que impõe menos as suas vontades, que fala menos das suas vontades, das suas necessidades, né? Fala assim, fulano é bom para cuidar, ou é mais tranquilo, tem mais paciência, né? Sendo que a gente sabe que não é só isso que é exigido numa função de cuidado, principalmente cuidado com doenças graves, né? Em que o paciente vai ficando cada vez mais debilitado. Normalmente é essa pessoa, né, que é vista como alguém, fulano sempre cuidou mesmo, então vamos deixar ele nesse lugar mesmo, ele já tá acostumado, né? E normalmente ele é visto como uma pessoa que não precisa, tipo assim, ele dá conta, né? Então não é uma pessoa que não vou precisar, não é frágil, digamos assim, ou emocionalmente, ou até fisicamente mesmo, né? Ou sempre deu conta de tudo. Então ele não é visto muitas vezes, o cuidador, como uma pessoa que também precisa de cuidados, de atenção, como qualquer pessoa.
E muitas vezes ele não é visto pela própria família assim, mas ele também não se vê assim. Ele assumiu esse papel por diversos motivos, porque também quando a gente assume uma função de cuidador, e quando alguém fala que a gente dá conta, né, você é capaz, você dá conta dessa função difícil, aquilo faz com que muitas vezes a gente se sinta útil, né? Eu dou conta mesmo, eu sou capaz, ou eu sou imprescindível, né? As pessoas precisam de mim. Então, assim, por detrás desse lugar onde a pessoa foi parar de cuidador, muitas vezes não existe uma escolha consciente, mas existem vários fatores, né, da história de vida desse cuidador que levaram ele a esse lugar, que vão envolver autoestima, que vão envolver estrutura familiar, que vão envolver feridas de infância, né? Então, existe várias questões que para a grande maioria das pessoas eu percebo que não estão conscientes, pelo menos num primeiro momento, que colocam ela nesse lugar de cuidador, né? Esse perfil emocional. E o que eu percebo muitas vezes, né? É que ao longo do tempo, no exercício dessa função de cuidador, por abdicar tanto de si, do seu tempo, deixando de lado as suas necessidades, se sobrecarregando, porque muitas vezes a gente não sabe como proporcionar aquele cuidado de uma maneira que a gente também não se sobrecarregue. Muitas vezes esse é um aprendizado que vem na prática e a grande maioria das vezes vem com dor, né? Então esse cuidador às vezes pode assumir duas posturas, né? Ou de raiva com essa família, assim, né? A gente começa a comunicar as nossas necessidades de uma maneira que é envolta por raiva, por irritabilidade, né? Vocês não me ajudam, eu faço tudo sozinho, tô sobrecarregado, vocês não estão vendo? E isso não estabelece comunicação efetiva nessa família e acaba afastando mais ainda essa família, deixando esse cuidador mais sozinho e mais sobrecarregado. Ou dependendo da personalidade desse cuidador, ele mesmo acaba se afastando e se isolando, né? Por vários motivos também, conscientes ou inconscientes, né? Já tive vários familiares de pacientes meus graves, né? Esses pacientes esquizofrênicos que demandam cuidado, que também se achavam assim, só eu dou conta de cuidar, só eu faço certo, os outros irmãos tentam ajudar da maneira deles, mas nunca é bom o suficiente. E aí esse cuidador acaba se isolando, ou então tipo assim, já que ninguém me ouve mesmo, vou fazer tudo sozinho, porque conviver com essa família tá me gerando mais estresse do que ajuda. E aí nenhum dos dois movimentos é saudável para esse cuidador, né? Esse cuidado vai gerando cada vez mais sobrecarga. E aí, né, que tanto pela experiência pessoal, profissional, minha e da minha mãe, e pela nossa experiência também no programa Cristão de Cuidado Familiar, a gente começou a perceber que aqueles que estavam ali também tinham essas dificuldades. E aí eu já vinha, desde que eu fui mãe pela primeira vez da Helena, conhecendo um pouco mais os pilares da comunicação não violenta. Foi aí que ela apareceu dentro desse contexto do programa Cristão de Cuidado Familiar. Porque para mim é justamente isso, né? A comunicação não violenta, ela tem como objetivo que eu perceba que por trás de cada sentimento que eu tenho, existe uma necessidade. Se esse sentimento foi bom, é alegria, é bem-estar, provavelmente é porque essa necessidade minha está suprida. Se é um sentimento ruim, estou com raiva, estou irritado, estou triste, provavelmente porque existe uma necessidade por trás desse sentimento que não foi suprida. E aí eu preciso ter consciência do sentimento, eu preciso ter consciência da necessidade para a qual ele está apontando, para que eu possa comunicar a essa minha família de maneira efetiva, para que eles possam me ajudar de maneira efetiva também a aliviar a minha sobrecarga. Então vocês conseguem ver porque que é muito difícil dar uma fórmula pronta, porque é um caminho de autoconhecimento que precisa ser feito e ele é particular, né? Ele é um exercício, por isso que não tem como conversar sobre comunicação não violenta baseado só em teoria,
né? Porque na teoria todos nós nos comunicamos perfeitamente. As nossas dificuldades surgem na prática, né? Não tem como eu falar, eu pratico a comunicação não violenta, é com quem você vai? Sozinho. Não existe isso, né? Então, sempre que a gente trabalha questões relacionadas à comunicação não violenta, eu preciso do outro. Eu preciso ouvir esse outro, né? O primeiro pilar da comunicação não violenta é a observação. Eu preciso observar o outro sem julgamento. Então, observar o outro que está distante muitas vezes mais simples. Mas observar um familiar com o qual nós estamos tendo atrito, sem julgamento, exige bem mais de nós. Mas também os benefícios, quando a gente consegue ir incorporando isso na nossa prática, também são muito maiores do que os benefícios que uma pessoa que está distante de nós poderia trazer para a nossa vida, né? Eu até separei aqui, porque a gente percebe assim, né, que algumas pessoas, às vezes, já estão tão adoecidas que têm dificuldade até em nomear o que elas sentem, né? Por exemplo, e às vezes alguns quadros, como a própria depressão, existe essa dificuldade mesmo de dar nome para o que você está sentindo. Às vezes o paciente chega pra gente e fala, doutor, não sei nem falar o que eu tô sentindo. Então, por assim, vou dar uma lida aqui e depois eu posso compartilhar com vocês no grupo. Eu não sei se dá para colocar um link, depois eu vejo direitinho com as meninas sobre alguns sentimentos. Não, então, por exemplo, quando as nossas necessidades estão atendidas, nós nos sentimos calmos, relaxados, conectados, descansados, renovados, contentes, felizes, alegres, animados, esperançosos, inspirados, energizados, alertas, dispostos, gratos, empoderados, motivados, concentrados, curiosos, interessados, bem-humorados, amorosos, centrados, seguros, aliviados, otimistas, satisfeitos, plenos. Então, são sentimentos bons de quando as nossas necessidades estão atendidas. Quando as minhas necessidades não estão atendidas, que sentimentos aparecem? Estou com raiva, estou furioso, estou aborrecido, estou exausto, estou estafado, estou deprimido, estou triste, estou sozinho, estou desencorajado, estou desanimado, estou desesperançoso, estou irritado, estou receoso, estou desconfortável, estou chateado, estou agitado, estou frustrado, estou desconcentrado, estou surpreso, estou tenso, estou com medo, estou preocupado, estou pessimista, estou cansado, estou fragilizado, estou envergonhado, estou confuso, estou ansioso. Então, ter contato com esses sentimentos é importante. Porque se surge algum sentimento, principalmente o ruim, né, digamos assim, eu preciso, a partir daí, fazer um movimento de qual necessidade minha não está sendo atendida para eu me sentir assim. E aí existe também, né, essa listinha que eu peguei, né, é uma lista que eu acho que deve estar lá, eu devo ter tirado de lá mesmo, do Instituto CNV Brasil, né, www.institutocnvbrasil.com.br. Foi uma lista elaborada por uma treinadora certificada da comunicação não violenta, em inglês, ela não é daqui, e foi traduzida pelo Instituto CNV Brasil. E ela lista algumas necessidades humanas universais, né? Então, por exemplo, vou ler algumas aqui gerais, né? Necessidade de se sentir vivo. Então, que necessidades estão relacionadas a isso? Aventura, desafio, criatividade, lazer, diversão, vitalidade, necessidade de concluir as tarefas, né? De falar assim, eu resolvi, né? Que às vezes é uma coisa que está tão presente na vida do cuidador, né?
Fala, não, fiz tudo que eu precisava, né? Envolve o quê? Sensação de confiança, necessidade de confiança, de cooperação, de colaboração, de eficiência, de motivação, de ordem, de produtividade, de estrutura, né? De comprometimento. Necessidade de ver a verdade, né? Que envolve a necessidade de honestidade, de integridade, de compreensão. Necessidade de lidar com a mudança, uma coisa tão difícil que a gente anda vivendo hoje em dia, né? Que envolve aceitação, envolve crescimento, envolve aprendizado, envolve orientação. Necessidade de dar sentido à vida que a gente anda levando, né? Quantos de nós no exercício do cuidado não vamos levando a vida no automático, como se não fizesse sentido aquele nosso trabalho, um trabalho tão importante, mas por conta de não suprir as nossas necessidades, aquele trabalho vai perdendo o sentido, né? Necessidade de dar sentido à vida, né? De equilíbrio, beleza, contribuição, ordem, paz, propósito, visão. Necessidades físicas, né? Que às vezes são as que ficam mais claras pra gente, né? Preciso de ar, de água, de alimento, de um lar, de nutrientes, de sono, de abrigo. Necessidade de estar com outras pessoas, né? Que às vezes o cuidador por si só já fica mais isolado por conta da rotina que ele leva, de às vezes ter dificuldade de sair de casa, de alguém que fique com quem ele está cuidando, né? Então ele já fica às vezes mais isolado, e nesse momento que a gente está vivendo ainda, talvez isso esteja se agravando, né? E aí as necessidades nossas como de afeto, de apreciação, de ser visto, de pertencimento, de família, de empatia, de amizade, de trabalho em equipe, de intimidade, de inclusão, de amor, tudo isso vai ficando sem ser suprido, né? E aí começa a surgir os sentimentos, digamos, ruins. Necessidade de estar consigo mesmo, coisa que às vezes é tão complicada na vida do cuidador, né? Necessidade de autonomia, de escolha, que às vezes ele sente como se não tivesse escolha, né? De independência, de espaço, né? De ser visto, de ser ouvido, de ser conhecido. Então existem várias, né? Que ela foi listando de maneira geral necessidades humanas universais, né? Que são importantes que a gente tenha consciência, né? Então, o exercício que eu proponho é que no seu dia a dia, diante de cada sentimento, principalmente os ruins, quando surgir, fazer esse olhar que a gente chama de ensino e pesquisa, né, de um olhar retrospectivo. Que necessidade minha eu estou deixando de suprir para que esse sentimento sirva como... O sentimento ruim ele é um alerta, é um alarme piscando. Ó, tem alguma coisa aí dentro que precisa ser cuidada e que você não está vendo, né? Por isso que essa questão de cuidar sem se sobrecarregar envolve muito autoconhecimento, envolve muito olhar para dentro de si. É por isso que não existe fórmula pronta, porque os caminhos internos que você vai percorrer são diferentes dos que eu percorro, são diferentes dos que a minha mãe percorre. Porque apesar, né, da gente falar em necessidades humanas universais, então assim, Deus nos fez, né? Deus nos fez, então nós não somos ETs, cada um é diferente no outro, né? Nós viemos de um mesmo Criador. E essas necessidades foram colocadas em nós para o nosso bem-estar, né? Nosso Criador nos fez assim. Mas a maneira de suprir cada uma dessas necessidades, né? Deus, na sua infinita criatividade, fez pessoas diversas que suprem essas mesmas necessidades de maneiras diferentes. É por isso que não existe uma resposta pronta do que significa cuidar de tal necessidade minha que possa servir para você. Pode dar uma ideia, mas nem sempre o que serve para eu me cuidar, nem sempre o que é uma atitude de autocuidado comigo é uma atitude de autocuidado para você também, né? E eu acho que uma coisa que a gente precisa, né, saber que esse processo de cuidar sem se sobrecarregar envolve olhar para dentro de si, saber reconhecer o que se sente, nomear, dar nome para o que se sente e entender qual necessidade eu estou deixando de suprir quando esse alarme soa dentro de mim.
O outro passo que é importante é a gente, na função de cuidador, assumir a responsabilidade por isso, né? Porque às vezes a gente fica num lugar em que a gente culpa o outro. Eu estou assim porque o outro não me ajuda. Eu estou assim porque o outro não olha o que eu preciso. Eu estou assim porque o outro deixou de fazer isso ou fez aquilo, né? E isso não é responsabilidade do outro. Em que sentido? Eu preciso primeiro me conhecer. Eu estou com raiva porque tal coisa aconteceu e uma necessidade X minha não foi suprida, né? Então, por exemplo, você tem seu dia todo cronometrado, com as atividades certinho, você combina com alguém para ficar com quem você está cuidando, para você sair, ter um tempo para você, e essa pessoa se atrasa, né? E essa pessoa, quando ela se atrasa, ela já chega lá na sua casa, você já tá dando coice em sombra. Então, você precisa verbalizar isso de maneira que não afaste mais o outro, senão você acaba perdendo a ajuda que você teria, né? Então, falar assim, ó, fiquei chateada, porque não existe, não é o sentimento que é ruim, assim, você tem direito de sentir ele, né? Porque você combinou um horário, a sua vida tá organizada para aquilo. Mas como eu fiquei chateada que a gente combinou tal horário, você não apareceu, agora atrapalhou, eu não vou poder aproveitar tanto tempo, eu vou ficar menos tempo dentro de casa, porque aquela pessoa precisa entender que a sua necessidade de organização, sua necessidade de ter um tempo X para si, foi afetada pela falta de pontualidade dele. Só que a gente precisa primeiro ter isso claro, o nosso sentimento e a nossa necessidade que não foi suprida. E o segundo passo, comunicar isso ao outro de maneira efetiva para que eu continue tendo o suporte desse outro, né? No sentido de me ajudar a diminuir a sobrecarga, né? Então, não adianta a gente ficar esperando que o outro mude, que ele olhe para dentro da gente, né? E adivinhe quais são as nossas necessidades, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente precisa se responsabilizar por comunicar ao outro quando alguma atitude dele lesa, digamos assim, alguma necessidade nossa e aquilo gera um sentimento ruim, né? E aí a comunicação não violenta nos ajuda a comunicar isso ao outro de maneira mais clara, mais assertiva e não cheia de ruídos que dificulte o outro a entender a legitimidade daquilo que eu tô falando, né? Vou comentar algumas coisas específicas, né? Eu falei assim que Deus, nosso Criador, é tão perfeito que nos fez, né, seres humanos com necessidades semelhantes, né? Todo mundo precisa de descanso, precisa comer, precisa dormir, precisa de lazer, mas as maneiras da gente suprir essas necessidades, né? Nosso Criador é criativo, ele fez, a gente pode supri-las de maneiras muito diferentes, né? Eu gosto sempre de trabalhar com os meus pacientes a questão de que cuidar da saúde, né, seja quando a gente já está adoecido ou de uma forma preventiva, é um caminho pessoal, intransferível. Cada um precisa percorrer esse caminho por si próprio. Eu não percorro esse caminho por nenhum dos meus pacientes. Eu não percorro esse caminho por nenhum dos meus familiares. Nem filho a gente percorre esse caminho. A gente oferece, como profissional de saúde, a gente oferece o conhecimento que a gente tem, falando, existem algumas coisas que você pode começar a fazer para prevenir, para ter mais qualidade de vida ou para recuperar a saúde quando ela foi perdida, né? Dentro desse assunto que a gente está discutindo, né, pontuando várias vezes sobre a importância do autoconhecimento, gosto muito de frisar que a importância de um processo psicoterápico, de um acompanhamento com psicólogo, principalmente quando a gente está na função de cuidador. Eu falo que, na verdade, assim, se todo mundo fizesse terapia, a vida de todo mundo ficaria um pouco mais fácil,
porque autoconhecimento ajuda em tudo na nossa vida. E ele é preventivo de muitos tipos de adoecimento. Mas algumas pessoas, às vezes, têm resistência de procurar ajuda por questões financeiras. Também depois posso deixar com a Janine algumas informações para quem é daqui de Goiânia, de locais que fazem atendimento a um preço mais acessível, né? Porque muitas vezes a pessoa ela já tem uma facilidade maior em olhar para si, em dar nome para o que sente, que a gente chama de educação emocional, né? Que hoje em dia vem sendo falado muito pra gente que tem filho pequeno, é uma coisa que a gente vem pensando muito nisso. De como ensinar os nossos filhos desde pequenos a entender o que eles estão sentindo, a aprender formas mais saudáveis de lidar, por exemplo, com a raiva, com a tristeza. Mas depois, às vezes, isso não quer dizer que depois, quando a gente é adulto, a gente também não possa aprender. Algumas pessoas têm essa maior facilidade de olhar para dentro de si, de dar nome para o que sente, de entender com mais clareza o que aconteceu. Outras, porque já estão adoecidas ou por dificuldade mesmo no processo de educação emocional, têm mais dificuldade, né? Então, o processo psicoterápico, ele clareia muita coisa, então fica mais fácil dessa pessoa conseguir olhar para dentro de si e entender, né? Dar nome para o que sente, de onde veio esse sentimento, né? Então, eu acho que nessa questão da amplitude do autocuidado, a questão da psicoterapia, da atividade física, né? Que a gente sabe que libera substâncias no nosso organismo, no nosso cérebro, né? Hormônios que geram bem-estar, e que isso alivia o estresse, melhora a qualidade do sono. Isso ajuda sim na diminuição da sobrecarga, né? Da sobrecarga física e mental da função de cuidador. Então, hoje em dia a gente sabe que 2 horas e meia de atividade física na semana, não é por dia, são 2 horas e meia divididas na semana, tem um impacto sim na qualidade de vida relacionada à saúde mental. Então, se conseguir fazer assim, né, 20 minutinhos de exercício por dia, já ajuda muito, né? Então, na amplitude do cuidado, de tudo aquilo que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida, a minha sobrecarga, passando por esse processo de autoconhecimento, que a terapia nos ajuda muito para nomear sentimentos, para entender qual a necessidade que está por detrás desse sentimento, de ter um tempinho para fazer uma atividade física, e aí essa criatividade aparece aí, né? Tem gente que gosta de fazer pilates, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de caminhar. Cada um vai escolher o exercício que te dá mais prazer, né? A atividade que te dá mais prazer. E com certeza deve ter algum, porque essa necessidade de movimento, ela faz parte do ser humano, né? E que a gente foi se afastando dessas necessidades básicas nossas mesmo. Outro ponto, né, geral que eu posso citar foi esse exercício que a gente fez no início da nossa conversa, que é da meditação, o mindfulness, que é a atenção plena, é trazer a nossa atenção para o momento presente, porque é o que realmente existe. Às vezes nós estamos desgastados de tanto que a gente fica preso ao passado, ao que deveria ter sido e não foi, as nossas mágoas, as nossas dificuldades familiares de infância que a gente vem carregando, ou então o nosso cérebro fica preso lá no futuro, que nem existe ainda, né? Pensando nas 1000 possibilidades de coisas ruins normalmente que podem acontecer. Então, quando a gente faz esse exercício de respiração, trazendo foco para a nossa respiração, ajuda o nosso pensamento a vir para o momento presente. E isso até clareia, fica mais fácil no enfrentamento de dificuldades do dia a dia, que eu só posso resolver as minhas dificuldades no aqui e agora, que é o que existe, não existe no futuro, né? Então, esses são 3 pontos gerais, né, de autocuidado, que diminuem, né, vão trazendo mais qualidade de vida, melhor funcionamento para o nosso corpo físico e mental, para que a gente possa cuidar com melhor qualidade, sem adoecer, sem se sobrecarregar. Então, que é a psicoterapia, a atividade física e a meditação, né? Hoje tem vários aplicativos,
que você pode encontrar, gratuitos, com meditações que a gente chama de guiadas, que é alguém falando, guiando assim, ó, igual eu fiz, né? Vai pensar aí calmo, relaxado. Técnicas, para quem nunca fez, né? A gente fica perdido, por onde eu começo? Então, essas meditações guiadas com alguém falando facilitam pra gente ir aprendendo essas técnicas de respiração para ajudar, né? Algumas atividades também exercem a atenção plena. Então, por exemplo, se eu escolho fazer como atividade física o Pilates, por exemplo, que eu preciso concentrar na minha respiração, concentrar na posição do braço, da perna, é um exercício físico que também estimula a questão da atenção plena no presente, né? A yoga. Então, existem algumas atividades físicas que já incorporam também técnicas de meditação, né? E algumas atividades manuais também, né? Onde eu preciso me concentrar para fazer aquilo como pintura. Então, também é uma coisa que traz o meu pensamento para o momento presente. Então, são alguns hobbies que podem estar ajudando também a gente a estar mais inteiro no momento presente. Isso desgasta menos a gente, né? E aí, outras coisas, é só no processo de autoconhecimento, de você se conhecer, né? É que você vai poder entender aquilo como uma maneira de autocuidado. Porque eu não sobrecarregar está vinculado a eu me cuidar. Eu assumir a responsabilidade por me cuidar. Não ficar esperando que o outro perceba que eu necessito de cuidado. Eu preciso começar a me cuidar. Nem que esse cuidado inicial seja eu perceber o que eu sinto, qual necessidade minha não está sendo suprida e fazer um exercício de comunicar ao outro que tipo de ajuda eu preciso dele para que eu possa suprir essa minha necessidade, né? E aí, Deus, na sua infinita criatividade, cada pessoa vai encontrar um caminho para suprir essas necessidades que estão sendo deixadas de lado, né? E nesse contexto, uma coisa que tem servido muito para mim é o escrever, né? Eu tenho escrito muito nesse tempo que a gente está de pandemia, de isolamento social, porque tem sido um período difícil, né? Ainda mais eu com filho pequeno, gestante. Então, é uma maneira que eu uso para clarear as minhas necessidades mesmo, para me conhecer, para me comunicar também das minhas necessidades com o outro, né? E eu já venho fazendo esse exercício de escrever desde o início da pandemia, né? Quando surge algum sentimento, eu tento escrever para clarear ele para mim. Acho que isso, para quem gosta de escrever, né, de ter um diário, é um exercício legal. Eu até comecei a ler esse livro aqui, né, da Ana Holanda, que é Como se encontrar na escrita, o caminho para despertar a escrita afetuosa em você. Tenho achado muito bom, né, porque ela fala muito isso, né, que a escrita que toca o outro é a escrita onde a gente mergulha em si, que é justamente esse processo de autoconhecimento que eu falei para vocês, né? Então, é uma maneira que eu tenho usado para me cuidar, né? E porque acaba também que muda o nosso olhar para o que está ao nosso redor, né? Às vezes a gente também precisa, quando a gente traz a atenção para o momento presente, nessa técnica, né, da meditação e de algumas atividades, como alguns trabalhos manuais, é justamente porque quando a gente deixa de estar pleno no presente, a gente perde o olhar de coisas importantes, né? Que poderiam nos suprir, dar mais sentido à nossa vida, trazer mais leveza ao nosso cuidado, né? E aí eu gostaria de sugerir um outro livro também. Esse ainda estou terminando de ler, mas eu conheci a autora pessoalmente, a Mariana Rosa. Esse é o livro dela, Diário da Mãe de Alice. A Alice é a filha dela, ela tem paralisia cerebral e a Mariana Rosa tem um olhar de muita poesia nesse cuidado com essa filha que depende, né, extremamente dela. Então, tanto a Ana Holanda quanto a Mariana Rosa, né, além dos livros, tem Instagram, então quem quiser segui-las, ver um pouco dos seus textos, acho que são maneiras... as duas através da escrita, né? Mas
a Ana Holanda falando especificamente sobre o processo de escrever, mas a Mariana Rosa traz muito essa mudança de olhar para o presente, ela descreve muito assim o olhar diferenciado dela no cuidado do dia a dia, né? Como ela estando mais plena, mais inteira naquele cuidado, aquilo traz mais leveza e menos sobrecarga para o ato de cuidar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham refletido um pouquinho, assim, que essa reflexão gere, né, transformações na vida de vocês. E se Deus quiser, logo a gente também vai poder aprofundar em outras questões relacionadas à comunicação não violenta de maneira presencial, mais prática, né? Porque eu acho que é necessário essa interação com o outro para que essa comunicação possa ser exercida de maneira inteira mesmo. Muito obrigada, fiquem com Deus, até mais.